Boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde a todos da TV Diário do Sertão, do Olho Vivo, do programa de maior audiência neste horário em todo o sertão da Paraíba, né, espalhada pelas mais diversas regiões. E aqui em Sousa, temperatura elevadíssima no campo político nos últimos dias. E, por último, a Justiça Federal condenou o atual prefeito Fábio Tairone Braga de Oliveira a uma pena de 4 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. A decisão foi prolatada no último dia 6 pelo juiz André Vieira Lima, da 8ª Vara Federal. Foi a Justiça Federal que condenou o prefeito de Sousa, Fábio Tairone. Tairone foi denunciado pelo Ministério Público Federal sob acusação de improbidade administrativa por ter recebido nas contas da sua empresa dinheiro referente a um convênio celebrado entre a Prefeitura de Sousa, na sua gestão em 2010, com o Ministério do Turismo. E o que fez o prefeito, segundo a Justiça Federal, nesse processo que rolou por anos e anos e agora chegou ao seu deslinde, ou seja, a sentença de primeiro grau. Juntamente com o dono da empresa, que foi contratada pela Prefeitura para organizar o São João, contratar estrutura de palco, de luz, banheiro químico, iluminação, enfim, aquelas despesas e mais as atrações musicais da época, o prefeito teria em conluio, termo usado pelo MPF na ação, em conluio com Roberto Moura do Nascimento, dono da empresa Beto Produções, que fez o evento em 2010, ter pago os boletos pertencentes a 2 empresas do prefeito Fábio Tairone, a Somar, comércio de alimentos, e a Pau Brasil, comércio de gás. Entre esses produtos constantes dos boletos para pagamento, estavam 200 caixas da esponja de aço Assolan. Daí o caso ficou conhecido como Ação Assolan, e vinha tramitando há muito tempo, há muitos anos, na comarca de Sousa. Agora, no último dia 6, o juiz André Vieira de Lima prolatou a sentença condenatória, aplicando a pena de 4 anos, 7 meses e 6 dias ao prefeito Fábio Tairone pelo crime de corrupção passiva e atribuindo também pena de prisão ao empresário Roberto Moura do Nascimento, que é o dono, ou era o dono da empresa Beto Produções, que realizou aquele São João de 2010 na cidade de Sousa. O que diz um trecho da sentença do juiz da 8ª Vara Federal? Abre aspas. Fixo, então, a pena definitiva em 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Fixo a pena de multa em 101 dias multa, sendo que cada dia multa correspondente à metade do salário mínimo vigente da época dos fatos, ou seja, em 2011, quando o processo começou a tramitar na Justiça Federal da cidade de Sousa. Consta na ação que Fábio Tairone de Oliveira, prefeito de Sousa, teria em 3 ocasiões distintas desviado em proveito pessoal parcela dos valores do convênio estabelecido com o Ministério do Turismo, as quais totalizariam o importe de R$ 72.284,11. O convênio total era de R$ 300 mil, só que a Justiça descobriu que Tairone usou R$ 72 mil para pagar boletos pertencentes às suas empresas privadas aqui na cidade de Sousa. Na decisão do juiz, o magistrado assegura que ficou clara a participação de Fábio Tairone e de Roberto Moura do Nascimento. E, segundo o entendimento do juiz, restou evidente
a participação como corruptor passivo por parte do prefeito Fábio Taironi e a prática do crime de corrupção ativa empregada ao empresário Roberto Moura do Nascimento. A denúncia do MPF, dava conta justamente desse desvio no valor de R$ 72 mil. Na época, a gente está aqui lendo um trecho da sentença, o procurador, que é o autor da denúncia, o doutor Felipe Torres Vasconcelos, havia dito que Taironi, em conluio com representante da empresa Beto Produções, teria desviado em proveito próprio essa quantia de R$ 72 mil. Em outro ponto da denúncia, o procurador federal chegou a revelar o próprio Taironi, abre aspas, o próprio Fábio Taironi se utiliza da atividade empresarial lícita de sua empresa para maquiar o seu enriquecimento ilícito, fecha aspas. Já o prefeito Fábio Taironi, em sua defesa, durante a fase de alegações finais, disse que as informações do MPF teriam como base a hipótese de que, em um único dia, teria havido saque de valores por parte defendente e os pagamentos dos boletos especificados na ação. Todavia, segundo o demandado Fábio Taironi, o atestado do Banco do Brasil se daria apenas levando em consideração as fitas de caixas, que demonstrariam essa similaridade em datas. Ao que acrescentou que seria comum, à época dos fatos, que pessoas que tivessem dívidas umas com as outras fazer pagamentos de algo como forma de compensação, como teria sido esclarecido no interrogatório judicial prestado pelo Fábio Taironi. Ainda na sua defesa, o gestor acrescentou que as provas dos autos apontariam para a ausência de dolo nos autos praticados, pois estes teriam se baseado na legalidade e teriam sido praticados sem qualquer intenção ou fim desonesto, assim como não teriam sido comprovados os desvios ou apropriação de recursos públicos pelo defendente. Fecha aspas, essa a defesa do prefeito Fábio Taironi. Durante a fase ainda com relação a esse processo, o que é que o juiz disse? Diante das provas documentais e da produção das provas orais, resta amplamente comprovada a prática dos delitos pelos acusados Roberto Moura do Nascimento e Fábio Taironi Braga de Oliveira, estando devidamente comprovada a oferta de vantagem indevida, recursos públicos, por aquele réu e o recebimento de vantagem indevida pelo gestor municipal no valor de R$ 72.284,11. Estas foram, sim, as razões pelas quais o prefeito de Souza foi condenado a uma pena de 4 anos, 7 meses e 6 dias de prisão a serem cumpridos, diz o juiz, em regime semiaberto. Claro que dessa decisão ainda cabe recurso, mas para a justiça e para a tristeza da história política e administrativa de Souza, o seu representante maior do poder executivo, ou seja, o prefeito municipal, que atualmente é o senhor Fábio Taironi, está condenado em primeira instância pela Justiça Federal à pena de prisão em regime semiaberto. O juiz, inclusive, não permitiu que, ao final de toda essa instrução processual, o réu Fábio Taironi possa substituir essa pena preventiva de liberdade, como, por exemplo, prestar serviços em locais públicos ou doar cestas básicas. No entendimento do juiz, a pena deve ser cumprida em regime semiaberto pelo prefeito municipal de Souza. Isso, José Neto, com certeza desmonta o discurso de austeridade, de honestidade, de probidade que o prefeito Fábio Taironi sempre levantava quando participava de suas lives, de suas entrevistas, enfim,
de suas aparições públicas. O trabalho que durou anos do Poder Judiciário fez com que a sociedade sousense conseguisse constatar, descobrir que houve casos de corrupção na gestão, em uma das gestões do prefeito Fábio Taironi, agora condenado.